Fala galera, hoje vamos continuar aí nossas aulas de química, certo? Vamos pra aula. Opa, não tô selecionando. Aula 1, né? A aula passada foi aula 0. E hoje eu queria falar sobre processo de separação de misturas. Certo? Bom, a gente pode dividir em dois grupos, né? Separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Vou falar primeiro aqui das heterogêneas, que são as mais simples de separar, né? Beleza. Então, o primeiro processo aí é o da sifonação, certo? O processo da sifonação. Bom, imagina que você tem um recipiente aqui. E aí aqui ele tem um composto aqui no fundo. E aí ele tem água aqui. E aí, para mim separar esses dois, eu vou pegar um outro recipiente aqui. Vou ligar um cano entre eles. Um cano entre eles. E aí eu vou assoprar aqui no cano e vai ter uma diferença de pressão no cano, certo? Entre os extremos do cano aqui. E essa diferença de pressão, ela faz com que essa água daqui, desse recipiente, comece a ser sugada aqui para dentro e caia aqui. E aí, através desse processo, eu consigo separar a água ou algum outro líquido desse composto que ficou lá no fundo, né? Que não se dissolveu. Bom, o segundo processo é o da flotação. O processo da flotação, galera, ele funciona assim. Imagina que eu tenho um recipiente e que eu tenho uma mistura de dois sólidos, certo? E um desses sólidos, ele tem uma densidade menor que a água e o outro tem uma densidade maior. Então, quando eu vim aqui adicionar água aqui, vai acontecer isso daqui. O sólido que tem densidade menor na água vai representar a água de preto aqui. Ele vai ficar aqui flutuando. E o sólido que tem densidade maior na água vai lá pro fundo. E aí, assim eu consigo separar, né? Os dois sólidos e a água no meio. Beleza. O terceiro processo é o da dissolução fracionada. Bom, o da dissolução fracionada, ele é assim. Eu tenho um recipiente aqui. Novamente, dois sólidos. E um desses sólidos, ele é solúvel em água. Ou seja, quando eu coloco água nele, ele consegue se dissolver. Então vamos usar um exemplo aqui do sal mais areia, né? Já usando um exemplo ali pro item passado, a gente pode falar que o vermelho aqui, ele é pó de madeira. E o roxo aqui é areia. Então, aqui, como o sal se dissolve na água e a areia não, eu posso adicionar água aqui. E aí, eu vou ter um recipiente assim agora. Eu vou ter a areia lá embaixo
não se dissolveu, né? E a água aqui com os pontinhos na água, porque o sal se dissolveu nela, né? Então, aqui eu tenho água mais sal e aqui eu tenho areia. Beleza, vamos pro próximo aqui, né? Que na real é bem parecido com a dissolução fracionada, mas que ele é muito comum, que é o da filtração. Bom, imagina que eu tenho um mecanismo tipo assim. Eu tenho um filtro aqui e aqui ele tem isso daqui. E aqui, galera, eu tenho pequenos poros aqui. Pequenos poros mesmo. E aqui nesse filtro eu tenho dois sólidos aí, né? Aí, como um sólido ele se dissolve na água e o outro não, quando eu adicionar água aqui, o que vai acontecer? O composto que se dissolve na água, ele vai escorrer aqui, né? Ele vai conseguir passar pelo filtro, vai cair aqui no recipiente aqui embaixo. E o composto que não se dissolve na água, ele vai ficar preso aqui. Assim eu consigo separar os dois compostos, né, da mistura inicial. Um exemplo de filtração, galera, é fazer um café, certo? Um café aí você usa filtração direto. Beleza, então vamos pro próximo aí, que é a decantação. Decantação, galera, ela se baseia na diferença de densidade entre os compostos. Então, um exemplo é, imagina que eu tenho um recipiente e aqui eu tenho água e terra misturada aqui nessa água. Passado um certo tempo, galera, pela terra ter uma densidade maior que a da água, ela vai se depositar no fundo. Passado um certo tempo. Geralmente esse tempo ele pode ser longo, pode ser rápido. Então aí eu fico com a água em cima e com a terra embaixo. E se eu quiser separar esses dois agora, eu posso usar uma sifonação, né? Beleza. Existe uma forma aprimorada da decantação, que é a centrifugação, né? Uma centrifugação, ela tem um mecanismo que é a centrífuga, que é uma haste assim, né? Ela é fixa aqui. E aí eu tenho um recipiente saindo daqui e outro recipiente saindo daqui. E essa haste, ela pode girar. E ela gira muito rápido. E nisso que ela gira muito rápido, ela vai acelerar o processo da decantação, certo? A decantação vai estar ocorrendo nesses recipientes aqui, ó. Nesses recipientes aqui, ó. Você coloca ali os compostos que você quer decantar, né? A mistura. E liga a centrífuga e ela fica girando muito rápido. E aí a decantação ocorre de maneira
muito mais rápida, certo? Bom, então agora vamos falar das misturas homogêneas, né? Bom, opa, saiu do controle aqui. O primeiro processo que eu vou falar é o da evaporação. Bom, vamos supor que eu tenha recipiente e aqui eu tenho dois líquidos. Esse líquido aqui eu vou chamar de líquido X e esse líquido aqui em preto que eu vou chamar de líquido Y. Se o ponto de ebulição de X ele é diferente do ponto de ebulição de Y, eu posso esquentar essa mistura até que X se entre em ebulição, né? E se ele tiver um ponto de ebulição menor que Y, lógico. Então, considerando isso, né, que o ponto de ebulição de X é menor que de Y, eu esquento a mistura e aí o X vira vapor e o Y fica lá em forma de líquido, certo? Existe um mecanismo mais aprimorado dessa evaporação, que é a destilação. Simples. A destilação simples, ela tem esse mecanismo aqui. Aqui eu tenho uma plataforma e aqui eu tenho um fogãozinho, né, que a gente chama de bico de Bunsen. Aqui eu vou ter o recipiente e daqui sai tipo um canozinho que ele vem até aqui e cai no recipiente aqui. E aí a gente vem aqui e coloca um recipiente que a gente chama de condensador. E aqui a gente tem a nossa mistura aqui em preto. Deixa eu só consertar esse condensador aqui. Assim. Foi até de outra cor aí. Beleza. Então eu tenho aqui nossa mistura em preto. E aí o líquido, não, o composto aqui, que tiver o menor ponto de ebulição, ele vai virar vapor. E ele vai virar vapor e vai começar a vir aqui, vir aqui, vir aqui. E aí, a hora que ele passa aqui no condensador, o condensador vai esfriar ele. E aí, aqui ele estava em vapor, aqui ele vai começar a ser líquido. E aí ele cai aqui na forma de líquido. Um exemplo que dá para você usar destilação simples é para separar água mais sal, certo? Se você quiser somente água pura aí. Existe também, galera, uma aprimoração da destilação simples, que é a destilação fracionada. A gente usa ela quando os compostos da mistura têm pontos de ebulição praticamente iguais, tipo a água e o álcool. Certo? Destilação fracionada, o mecanismo dela é muito parecido com o da simples. A diferença é que aqui, no nosso recipiente que a gente tinha, a gente coloca aqui uma coluna de fracionamento. É o nome que se dá a isso. Coluna de fracionamento.
essa coluna de fracionamento saem vários caninhos dela. Ela divide a destilação em várias destilações simples, certo? Para os compostos, né? Em várias destilações simples, ela divide aí. Por isso que a gente chama de destilação fracionada. Um exemplo disso é o do petróleo. O petróleo tem vários compostos ali misturados nele, que tem diferentes pontos de ebulição. A gente pega o petróleo, taca aqui, esquenta ele. E aí esses compostos começam a virar vapor, né? Quando atingem o seu ponto de a sua temperatura de ebulição. E eles começam a entrar nos caninhos deles, começam a virar líquidos e cair nos respectivos recipientes lá fora, certo? Beleza. Bom, agora vamos falar de outro conceito também, né? Último conceito, que é os equipamentos de laboratório, certo? Os equipamentos que a gente usa no laboratório. Um laboratório de química. Bom, vamos lá. O primeiro é o Becker. O Becker, ele é um composto, ele é um recipiente normal, certo? Ele é fracionado aqui. Ele tem uma quedinha aqui, assim, recipiente normal. E a gente costuma usar ele para preparar misturas ou reações, né? Então, a gente usa ele para preparar misturas ou reações. O segundo, galera, vai ser o balão volumétrico. O balão volumétrico, ele é assim. E a gente usa ele para medir volume de líquido, certo? O terceiro é o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele é mais ou menos assim. A gente usa o Erlenmeyer porque tem algumas reações que a gente faz, algumas misturas que a gente prepara, que elas espirram, certo? E por causa desse formato que o Erlenmeyer tem, ele não deixa espirrar, certo? Não consegue cair para fora. Então, e a gente pode usar ele para preparar soluções também, né? Então, para preparar soluções, não deixar cair, cair para fora, né? Escrever para fora assim, misturas, né? Misturas. Beleza. Vamos pro quarto. O quarto é o balão de fundo chato. O balão de fundo chato, ele parece um balão volumétrico. Ele é assim. E ele faz assim, só que aqui ele tem uma superfície plana
sobe assim. O balão de fundo chato, a gente usa ele em reações ou misturas que liberam gases, certo? Beleza. Vamos pro próximo, que é o bico de Bunsen. Deixa eu só apagar aqui. Vou apagar tudo. Não tá apagando. Pronto. Bico de Bunsen, né? Esse aqui é o quinto, se eu não me engano. O bico de Bunsen é aquele... é o que a gente usa para esquentar a solução na dissolução fracionada, certo? Não, na destilação. O bico de Bunsen, ele é assim. Ele tem uma base aqui. E ele sobe aqui. Assim. E aqui a gente tem ele. E daqui sai um foguinho. Um foguinho assim. E esse daqui é o bico de Bunsen, certo? Beleza. Então, galera, a gente acabou assim, basicamente todos os conceitos básicos da química, né? É claro que ainda tem algumas coisas que a gente vai ver. Mas eu também queria falar que existem vários equipamentos de laboratório, a mais que esses, mas esses eu acho que são os mais importantes, certo? E também existem várias maneiras de se separar misturas, seja ela heterogênea ou homogênea, mas eu também falei as que eu acho mais importantes, as mais comuns. Beleza. Então agora a gente sai um pouco dessa parte e vamos para outra, que a gente vai começar a falar de átomos, certo? A gente vai começar a falar de átomos. E antes de começar a falar de átomos, a gente precisa falar sobre elementos químicos. Certo? Todo composto químico, ele recebe uma abreviatura. Por exemplo, o sódio, a abreviatura dele é o Na. O cloro, a abreviatura dele é o Cl. O fósforo, a abreviatura dele é o P. O ferro, a abreviatura dele é o Fe. O bromo é o Br. E assim vai, tá? Existem muitos compostos químicos, certo? Muitos. E todos eles vão ter uma abreviatura. Só que aqui, galera, a gente está falando de compostos puros. Eles estão sozinhos, certo? Estão sozinhos. A gente também pode ter compostos que estão juntos, tipo o sal de cozinha, que é o NaCl, certo? Ou a água, que é o H2O. Aqui eles já não são mais puros, né? A gente fala que aqui, eu vou até trocar o nome, não vou chamar de composto, eu vou chamar de substância.
Aqui, galera, então, como eles estão juntos, a gente chama de substância composta. Certo? E todo elemento químico, galera, por exemplo, o Na, se você for olhar ele na tabela periódica, você vai ver que ele vai ter um númerozinho aqui em cima, que eu vou chamar inicialmente de A, e ele vai ter um númerozinho aqui embaixo, que eu vou chamar de Z. A, galera, é a massa atômica. E Z é o número de elétrons. Certo? Bom, eu vou parar a aula por aqui. Nas próximas aulas a gente vai começar daqui, certo? E agora a coisa vai começar a ficar mais interessante. Valeu, galera. Falou.